O ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, que foi preso ontem, acusado de envolvimento no crime, movimentou valores milionários em suas contas bancárias. Uma empresa vinculada a ele registrou mais de 5 milhões de reais em operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Já na conta bancária pessoal, ele recebeu mais de 500 mil reais. Na delação feita à Justiça, o ex-PM Elcio de Queiroz também citou o crescimento de patrimônio de Rony Lessa, que é acusado pelas mortes. Elcio detalhou ainda as preocupações depois do crime, essas preocupações que surgiram depois do crime, com o descarte das cápsulas das balas e da placa do carro usado pela dupla em uma linha de trem. Soma aqui para a gente entender toda essa situação de que desde março de 2019, ali entre março de 2019 e outubro de 2021, ele recebeu quase 600 mil reais e chegou a fazer pagamentos que totalizaram o mesmo montante, de acordo com o relatório da Polícia Federal, com base em informações do controle de atividades, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esses valores representam o dobro dos rendimentos dele e são incompatíveis com a atividade de servidor público, isso segundo a Polícia Federal. Uma empresa vinculada a Maxwell também teve créditos e débitos no valor de 5 milhões de reais em operações suspeitas de lavagem de dinheiro. Os valores foram movimentados, isso depois dos crimes. De acordo com a Polícia Federal, Maxwell é miliciano e explorava a venda clandestina de TV a cabo no bairro de Rocha Miranda, na zona norte do Rio, e também teria assumido parte dos negócios de Rony Lessa por causa da prisão dele em 2020. Maxwell foi expulso do Corpo de Bombeiros no ano passado e para entender todo esse cenário eu já chamo aqui para a tela com a gente o nosso colunista Josias de Souza e também o Bruno Paes Manso, que é jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e autor do livro República das Milícias, tão importante aí para a gente entender esse cenário do Rio de Janeiro. Já tenho Josias e Bruno aqui comigo. Digo bom dia aos dois e já queria começar entendendo com você, Bruno, um pouquinho sobre essas novidades que a gente teve ontem com a delação do Elcio de Queiroz. Já levaram, inclusive, o ministro Flávio Dino a dizer que essa participação das milícias, no caso, é uma questão indiscutível. E os destaques que a gente trouxe agora na abertura do Aguirre Talento, que estão aqui em destaque na home do UOL, mostram que essas movimentações financeiras do Maxwell reforçam a tese e as próprias imagens que a gente acompanhou ontem dele sendo preso em uma mansão já dizem muito sobre o que a gente está falando aqui, né, Bruno? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Prazer estar com vocês aqui. Eu acho que foi um passo importante, traz muitas novidades para o caso, né? Ele, desde a época que o Cláudio Castro havia assumido o governo do Rio e mudado a chefia das delegacias no Rio de Janeiro, o caso tinha entrado em banho-maria. As promotoras saíram do caso em 2020, também deu uma arrefecida, né, nas novidades sobre o caso. Com a entrada da Polícia Federal, isso se mexeu e teve novos desdobramentos que a gente veio a conhecer ontem. E a delação premiada do Elcio, primeiro, é uma novidade importante, ele disposto a contar o que aconteceu. Os dois estavam presos há muito tempo, mas havia a expectativa do júri, que ainda não foi, a data ainda não foi marcada, mas das provas serem suficientes para condená-los, inclusive, né? Havia pessoas que discutiam a possibilidade deles serem inocentados no tribunal do júri, né? Então, o fato dele estar disposto a fazer a delação premiada e falar a respeito já é fundamental. Traz novos personagens para a cena, né? Tanto o Maxwell, que já havia sido preso, mas ele detalha a participação do Maxwell, como a participação de um outro miliciano que teria chamado o Rony Lessa para participar, que é o Macalé, que na CPI do Marcelo Freixo, em 2008, havia sido indicado como fazendo parte das milícias do Domingos Brazão, que já havia sido, em algum momento, citado como suspeito do caso no inquérito feito pela Raquel Dodge, quando era procuradora-geral, e que acabou, enfim, também ficando sem resposta, né? Então, eu acho, além da identificação do COAF, dessas movimentações financeiras, mais indícios apontando para um caminho aí que, depois de 5 anos, a gente já não esperava mais grande coisa, realmente deu uma chacoalhada. Eu acho que tem muita novidade e acendeu as chamas aí de repente, a gente ter uma expectativa de que a resposta do mandante do crime venha.